Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está conectado para ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online, lar e família, para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. Agora você vai ouvir e se sentir incrivelmente bem com a parte 12 nas mensagens das epístolas que escreveu o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, a alegria triunfante em meio às provas. Fique atento na continuação do tema, a salvação demonstrada. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Fazei tudo, sem murmuração, nem contendas. Filipenses 2,14. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Jesus Cristo eu me glorie de que não trabalhei em vão ou me esforcei inutilmente. Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Eu fico pensando, o apóstolo São Paulo está falando na necessidade de obediência à tarefa de desenvolver a salvação. Filipenses 2,12. A obediência, porém, pode ser de bom grado ou de má vontade. Esta última é uma espécie de obediência que equivale à desobediência. O apóstolo São Pedro fala da prática da hospitalidade enquanto se lastima. Agora o apóstolo São Paulo exorta: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Vou agora compartilhar alguns significados. Em primeiro lugar, a salvação é demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados. O apóstolo São Paulo retorna ao problema básico descrito nos versículos 1 a 4 de Filipenses capítulo 2. Os cristãos da igreja em Filipos estavam fazendo as coisas com a motivação errada. Os cristãos da igreja em Filipos estavam trabalhando, mas sem sintonia uns com os outros. Havia partidarismo e discordância entre os cristãos filipenses.
A igreja em Filipos estava dividida. O apóstolo São Paulo então exorta os cristãos filipenses, dando-lhes duas ordens. Os dois pecados mencionados são exatamente aquele que macularam o povo judeu em sua travessia do deserto. Contendas refere-se a uma atitude interna, ou seja, uma atitude e atividade da mente e do coração. Gorgarmos o grissoma, murmuração, gogissoma, murmuração é algo externo. Aquilo que manifesta proveniente do coração e da mente. Assim, esses dois pecados, contendas e murmuração, cobrem todos os pensamentos e ações em uma relação a outras pessoas. Nessa mesma trilha de pensamento, murmuração é um pecado moral e contendas um pecado de rebelião intelectual contra Deus. Quer saber como a igreja em Filipos deveria demonstrar a sua salvação por intermédio de seus relacionamentos? Chegou o momento. A igreja em Filipos deveria fazer tudo sem murmurações. A palavra que o apóstolo São Paulo usa para murmuração é gogismon. Ela evoca o murmúrio de rebelião e infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Os israelitas murmuraram contra Deus e contra Moisés. Os israelitas, reclamaram reiteradamente das provisões, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. Moisés os descreveu como geração perversa e depravada. Deuteronômio 32, 5. Quando o povo estava no Egito, os israelitas murmuravam porque estavam no Egito. Quando saíram do Egito, os israelitas murmuravam porque saíram do Egito. Os israelitas, murmuravam porque não tinham nada para comer. E quando Deus providenciou o maná diariamente para eles comerem, os israelitas, murmuravam porque não tinham carne. Os israelitas, murmuravam ou murmuram durante 40 anos no deserto, e quando chegaram à terra prometida, ainda continuaram a murmurar. Muitos cristãos são como os israelitas, infelizmente. Deus os abençoa, mas há algumas coisas de que alguns cristãos não gostam. Deus então abençoa ainda mais, e alguns cristãos continuam a murmurar. Isso aí é uma vergonha. Quer saber? Como a igreja em Filipos
deveria demonstrar a sua salvação por intermédio de seus relacionamentos primeiro. Fazer tudo sem murmurações, ainda mais a igreja em Filipos precisa fazer tudo sem contendas. Filipenses 2,14. A palavra contendas no grego é dialogismos. Essa palavra descreve a disputa e debates inúteis, até mal intencionados, que engendram dúvidas e vacilações. Essa palavra contendas, dialogismos, tem uma conotação legal de dissensões, litígios, e indica que os cristãos filipenses estavam apelando até para tribunais pagãos a fim de resolver as suas diferenças. Quer saber o motivo que murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis? Primeiro, essas atitudes são completamente opostas à atitude de Jesus Cristo e Theos Soter. A Bíblia diz em Filipenses 2,5: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A Bíblia diz, eu acredito. Quer saber o motivo que murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis? Em segundo lugar, essas atitudes obstaculizam a causa de Jesus Cristo e Theos Soter entre os descrentes. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que seus membros vivem constantemente murmurando e contendendo, eles, os descrentes, terão uma impressão negativa de Jesus Cristo e Theos Soter, ainda mais do Evangelho. Quer saber o motivo que murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis? Em terceiro lugar, provavelmente mais igrejas se dividiram e ainda hoje se dividem por causa de murmurações e contendas, de que por causa de heresias. Agora, ouça em segundo lugar. A salvação é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível, para que vos torneis irrepreensíveis. Filipenses 2,15, parte A. O apóstolo São Paulo detalha sobre a conduta irrepreensível, abordando 3 pontos. Vou compartilhar esses pontos para você que está conectado ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia. Os cristãos precisam se tornar irrepreensíveis. A palavra grega usada por Paulo para irrepreensíveis é amempitos, e expressa o que o cristão é no mundo. A vida do verdadeiro cristão deveria ser de tal pureza que ninguém encontre algo nele que se constitua uma falta. O cristão verdadeiro precisa ser não apenas puro, mas viver uma pureza que seja vista por todos.
Os cristãos verdadeiros precisam refletir o caráter de seu Pai, Deus, a ponto de viver de tal maneira que ninguém possa lhe apontar um dedo acusador. Quero chamar sua atenção para esta verdade. Os cristãos verdadeiros precisam se tornar sinceros. A palavra grega para sinceros é akesmos. Ela expressa o que o cristão é em si mesmo. Essa palavra significa literalmente sem mescla, não adulterado. Essa palavra sinceros era usada para referir-se ao vinho ou leite puros ou sem mistura de água. Essa palavra sinceros ainda mais era usada ao vocabulário da primitiva metalúrgica para falar de ouro puro, de bronze puro ou qualquer metal sem impureza. Essa palavra sinceros era usada para o barro puro vitilizado na confecção de vasos. Você sabia? Nos tempos antigos, alguns obreiros, alguns oleiros cobriam de cera as trincas dos vasos e enganavam os compradores. Quando esses vasos eram expostos à luz do sol, a cera derretia e logo apareciam os defeitos. Então os compradores passaram a exigir vasos sem cera. Daí foram cunhadas as palavras sinceros e sinceridade, ou seja, sem cera. Jesus Cristo Osios Theosote usou essa palavra sinceros quando disse que os seus discípulos deveriam ser inocentes como as pombas. Mateus 10,16. Precisamos viver no mundo como Daniel viveu na Babilônia, cheia de deuses pagãos, em uma cultura pagã, sem se misturar e sem se contaminar. Os cristãos precisam se tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15: Fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis. Coloque a Bíblia em sua mente. A palavra grega para inculpáveis, amomos, a palavra amomos descreve o que o cristão é na presença de Deus. O termo se vincula particularmente com sacrifícios. A aplicação aplicado a um sacrifício significa imaculado. A pureza do cristão deve ser de tal que suporte o juízo de Deus. A vida do cristão deve ser tal que possa ser oferecida a Deus como um sacrifício sem mácula. É importante ressaltar que a vida cristã não é vivida em uma estufa espiritual, numa redoma de vidro, mas no meio
de uma geração pervertida. Não é ser sal no saleiro, nem luz debaixo do alqueire. Nós, os cristãos, somos desarraigados deste mundo perverso. A Bíblia diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz: eu acredito. Na verdade, nós, os cristãos, não somos do mundo. Ao mesmo tempo, não somos removidos fisicamente do mundo. Estamos no mundo com a missão de, no mundo, anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossoter. Assim, a igreja em Filipos e a contemporânea precisam completar a sua missão no mundo, vivendo como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma cultura depravada e pervertida. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a salvação é demonstrada por intermédio de um testemunho notável. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Os cristãos verdadeiros são exortados a brilhar como astros celestes nesse mundo tenebroso. A palavra grega que o apóstolo São Paulo usa para luzeiros é póster. Essa palavra luzeiros é póster. É utilizada quase que exclusivamente para os astros celestes, exceto quando seu uso é metafórico, como nesse texto. Essa é a palavra usada na versão grega de Gênesis 1, versículo 14 a 19, para referir-se ao sol, à lua e às estrelas que Deus espalhou pela abóbada celeste no quarto dia. Tais luminárias não brilham para si mesmos, brilham para promover luz no mundo todo. No mesmo sentido, deveria ser verdade a respeito do cristão. O cristão vive para os outros. A vida da igreja no mundo é comparada à influência de luz num lugar escuro. Toda a igreja é uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro é um lugar, mais a luz é necessária. O nome dado à estrela mais brilhante da noite é Sirius, da constelação de Canis Maior, e o mais brilhante astro do dia é o Sol. O apóstolo São Paulo tinha uma lição. O apóstolo São Paulo tira uma lição dos astros celestes quando compara os cristãos com as estrelas e a sociedade com a escuridão do universo. Na única outra passagem que esta palavra luzeiro aparece no Novo Testamento, há a descrição da cidade santa que reflete a glória de Deus como a luz
de uma joia. Apocalipse capítulo 21, versículo 11. Então, é digno de nota que o apóstolo São Paulo não admoesta os cristãos a se isolarem do mundo, nem a viverem em quarentena espiritual. Os fariseus eram tão alienados e isolados da realidade que desenvolveram uma justiça própria artificial inteiramente distinta da justiça que Deus desejava que cultivassem em sua vida. Em decorrência disso, sujeitar o povo a uma religião de medo e de servidão, e crucificaram Jesus Cristo e os Theosote, pois ele, Jesus Cristo, se opôs a esse tipo de religião. Ouça agora, em quarto lugar, a salvação é demonstrada por meio de uma fidelidade inegociável. A Bíblia diz em Filipenses 2,16, preservando a palavra logos da Zoé, vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não trabalhei em vão e nem eu me esforcei inutilmente. O apóstolo São Paulo enfatiza aqui 2 pontos. A necessidade da igreja preservar a palavra da vida. A palavra de Deus, a Bíblia, é singular. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, não se assemelha aos demais livros. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, é viva. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, é palavra da vida. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, é espírito e vida. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra da vida, porque proclama a verdadeira vida que se encontra em Jesus Cristo e os Theosote. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A palavra grega usada para preservar é epichou. Essa palavra foi usada na cultura secular para oferecer vinho a um hóspede. Os cristãos filipenses deveriam oferecer o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote ao mundo moribundo, pois somente o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote oferece vida abundante e eterna. A palavra da vida não é para ser retida, mas compartilhada em todos os níveis e sentidos. O ensino do apóstolo São Paulo não é para a igreja se refugiar, se isolar do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe como estrelas numa noite trevosa e leve ao mundo a palavra da vida. Há a necessidade de a igreja trabalhar enquanto é tempo. O apóstolo São Paulo deixa bem claro que ele enfrentará o dia de Jesus Cristo e os Theosote com muita confiança, desde que seus convertidos permaneçam firmes e vivam de modo que tragam crédito ao Evangelho que Paulo pregou. Você, como cristão, tem investido na vida de outras pessoas. No dia de Jesus Cristo e os Theosote, você terá a alegria de apresentar a Deus os frutos do seu trabalho, ou você comparecerá diante de Cristo Jesus de mãos vazias.
Já parou para pensar nisso? Aqui agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo e Osteosote, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão pela fé em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha como você está para Cristo Jesus, enquanto você respira ainda o ar da graça de Deus.